Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Israela e no vídeo de hoje eu estou num ambiente totalmente diferente. Eu estou aqui diante do Centro Cultural de São Francisco, mas também conhecido como Igreja de São Francisco. Então, o que é que acontece? Fazendo um contexto histórico para vocês, João Pessoa ela começou de costas para o mar. E logo quando os portugueses eles chegam aqui, tem uma forte presença da Igreja Católica. Então a igreja ela já chega montando esse espaço religioso. E uma das primeiras igrejas que foi fundada foi essa aqui. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tanto de fora quanto dentro. Então, sem mais delongas, puxa a vinheta. Assim que a gente adentra o ambiente, a gente já vai entrar em contato com os azulejos que representam muitas das histórias da Bíblia, certo? E uma delas, se eu não me falha a memória, se eu não estiver errada, peço perdão se eu estiver errada, mas aqui é a do José do Egito. Todo esse trecho aqui. É bem assim quando você entra, sabe? Gente, e olha... Quem tá aqui do meu lado é uma pessoa que já apareceu no canal, tá morta de vergonha, Maria Clara. E os meus pais também estão ali no fundo. Dá um oi aí. E aqui, gente, a igreja, ela começa como uma ordem franciscana, um projeto que é trazido para cá. Então, começa essa construção no ano de 1589. Mas aí o que é que vai acontecer? Quando os holandeses vêm para cá, invadem, né, essa capitania, que na época era a capitania das capitanias hereditárias, aí termina que vira um quartel militar, né, da época, mas que com o passar do tempo os franciscanos retomam novamente e finalizam essa construção, que é uma construção que durou 190 anos. E só para vocês terem uma ideia da riqueza de detalhes, o teto ele é totalmente pintado e também conta histórias que são relacionadas à Bíblia, à igreja, enfim. Detalhe para vocês é que na época que se tinha as missas aqui na época colonial, as pessoas que eram da elite ficavam lá em cima, essa parte aqui, e as pessoas que eram mais simples ficavam aqui nessa parte. Esse lugar aqui, que é uma capela, era onde os escravos ficavam, então você vê que já era bem simples, né, comparado às outras capelas. Então o escravo, ele vinha, os escravos que produziram, né, essa igreja, o trabalho deles. Então eles tinham esse lugar aqui e também se associa a um negócio bem histórico que se chama sincretismo religioso, que os escravos, para preservarem sua cultura, eles utilizavam dos santos que tinham na igreja católica, que eles eram obrigados a participarem das coisas religiosas da Igreja Católica. Então eles pegavam os santos e associavam as suas entidades religiosas, e que foi esse fenômeno, eu acho que esse fato foi chamado de sincretismo religioso. Aqui a gente entra numa capela que é chamada Capela Dourada, e o seu nome condiz muito ao que ela é, né? Olha só isso aqui, minha gente. Arrasou. E, gente, devido ao seu contexto da época, né, que foi construído, ela segue muito um padrão artístico que se chama o barroco. Então, tanto que se você chegar na internet e pesquisar estilo barroco, você vai comparar bastante com esse estilo aqui, certo? Fala aí, quem é aquele que tá ali?
As árvores, o céu, as plantas. E aquele rio ali, qual é o nome dele? O rio Sanhauá. Ah, muito bem. A nossa cidade de João Pessoa começa às margens daquele rio ali. Eu vou mostrar melhor depois. Como é? Aqui é uma sacristia, que é onde é um lugar que até hoje é utilizado esse nome. Olha a Clara ali. Que é utilizado para os padres se prepararem antes de começar a missa. E quando a gente sai dessa sacristia, a gente já dá de cara com outra capela, né? Porque dentro dessa igreja tem 4 capelas reunidas. E uma coisa interessante de dizer é que antigamente os franciscanos, né, que são os padres dessa ordem, eles queriam ser enterrados aqui debaixo. Só que aí, com o tempo, eles pegaram, tiraram os restos mortais e já colocaram em cemitério. Só que uma coisa bem interessante é que antigamente existe um boato, ou dizem que são verdades, outros dizem que não, mas se você for ali abrir, vai achar. Tinha meio que um túnel, porque na época que os holandeses chegaram, os franciscanos construíram isso para que eles conseguissem ter acesso ao Forte de Santa Catarina, que fica lá em Cabedelo. Só que eu acho que com o tempo eles decidiram meio que cobrir esse túnel, não tem mais acesso, mas fica bem aqui, nesse chão. Nesse espaço que eu tô agora que os franciscanos se reuniam para ter um tempo para eles de conversa, enfim, momentos de religiosidade também. Essa parte aqui. Eu tô aqui com a Roseane, que é uma das instrutoras, se eu não me engano, eu acho que chama assim, e ela vai mostrar um pouquinho para vocês de uma das exposições que tá aqui. Então, pessoal, meu nome é Roseane, sejam bem-vindos. Esse espaço aqui é o chamado Corredor das Almas, que faz parte do Convento de Santo Antônio, tá? Então, como aqui hoje em dia, desde 1990, é um centro cultural, sempre tem exposições e sempre vão sendo temporárias. Essa daqui vai até o final de fevereiro e em março já vão entrar outras. Essas obras são de coleção particular e são obras do artista Tomás de Santa Rosa. Ele foi um pintor, ilustrador, artista gráfico, professor, figurinista, cenógrafo, paraibano. Então essa é a primeira forma de homenagem feita a ele, tá? Vocês vão ficar à vontade para observar. Aqui tem o início é pinturas e no outro corredor vocês vão ver vários desenhos e livros que ele ilustrou, tá bom? Apresentar esse lugar que eu mostrei um pouquinho para vocês através dos vídeos, e é isso. Então, essa é a sacristia da nave principal, aquela que vocês entraram. Então aqui eles faziam a troca de roupa do cotidiano para das celebrações. As roupas eram guardadas ali nos arcais, são todos originais de jacarandá. E aqui nesse repositório da parede, as gavetinhas seriam os objetos litúrgicos e pessoais. Essa estrutura aqui era de 1751. E os móveis são 10 anos depois, 1761. O todo de jacarandá, como eu falei, e esse é o piso mais antigo. Aqui no piso vocês vão ver a mirra, que é essa parte preta, ó, que tem mais nesse início aqui. A mirra, eles colocavam uma mistura de massa, bem centralizado, vê que é um formato de cruz? Então, com o caminhar, fazia exalar bastante o cheiro da mirra. Então, principalmente nessas celebrações, eles faziam o quê? Caminhavam bastante pelo meio, iam até o Cristo fazer as orações, lá no final, até o lavabo, lavar as mãos, a purificação, até o repositório, pegar os objetos, e por aqui, como era aquele espaço ali era aberto, eles iam até o altar.
e quando era fechado, iam pelo corredor das almas também. Aqui na pintura do teto também tem uma curiosidade. A gente tem ideia que foi pintado por um escravo, porque retratou só pessoas pretas. E como é ilusionista, tem os personagens que acompanham você. No repositório, a curiosidade é, parece várias gavetinhas, né? Tem uma simetria, mas também são gavetões, ó. E também são portinhas. Então cabiam objetos de qualquer tamanho. Também são gavetinhas, sim. E lá em cima alguma imagem de qualquer tamanho. Também são gavetinhas, são todas gavetões. E lá em cima alguma imagem ou rosto em sol. Todas as essas chaves são todas gavetinhas embaixo, assim, são só aquele tamanho. Aqui no lavabo, que ele é todo esculpido em calcário também, essa torneira aqui do lado esquerdo é original. Ela é toda esculpida em bronze, lembra um golfinho na parte de cima, e nessa saída da água lembra o Leviatã, que é aquela fera marítima que simboliza a tentação. Nesses do meio também são golfinhos, mas como seres zoomórficos e mitológicos. Aqui ao lado são os peixes simbolizando o cristianismo. Aqui em cima o brasão franciscano, um braço de Cristo, outro de São Francisco. Os dois têm as chagas, a do Cristo está bem apagadinha. E aqui embaixo, no lavabo, 3 abacaxis. Gente, e gente, antigamente, quando era um convento, essas salas aqui eram chamadas de celas, que eram os lugares que os frades se recolhiam, enfim, descansavam. É tanto que agora se tornou um espaço de exposição. E tipo, antes tinha até umas grades aqui pra eles, é porque não tá mostrando agora. Agora no ambiente que eu tô, que é bem mais elevado, é onde ficava o coral na época que se havia as missas em séculos anteriores. Então os cantores se sentavam aqui, né? Gente, eu fico besta que até nisso eles colocam todos os detalhes, ó. Até na cadeira tem um detalhe. E esse lugar aqui, essa parte aqui, que eu Facistol, nome chique, que era onde eles colocavam as partituras, que é onde ficam as notas para acompanhar as músicas, até porque era um coro, né?